Sejam bem-vindos a mais um IELCast, é do Piauí para o Mundo. Hoje, dia 22 de janeiro de 2024, uma edição extraordinária, rápida, breaking news. E a gente, obviamente, não podia perder essa oportunidade de falar sobre esse caso que repercute em todo o estado do Piauí. Como foi e como repercutiu no Brasil, obviamente. O IELCast traz essas informações importantes. Obviamente, a gente vai falar em tese hoje e, claro, sobre a experiência de cobertura de jornalismo policial há 20 anos e conversar com alguém que tem uma experiência na área criminal há mais de 35 anos. Por obséquio, é advogado aqui da Estação I, que é o Dr. Lúcio Tadeu, que está aqui comigo. Obrigado pela vinda rápida. Boa noite, tamo aí. Claro que você... Ainda bem que você é nosso advogado aqui. Sim. E ficou muito fácil de chamar rapidinho, pois é, de bater um papo sobre isso. Ponto. Quero te agradecer, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá um like. A maioria da galera que consome nosso produto aqui muitas vezes não são inscritos, então a gente tem a meta agora até 2024 de bater os 100 mil inscritos. Já somos mais de 71, né, Will? 71 mil inscritos. No TikTok, mais de 500 mil com 300 milhões de views. No Facebook, mais de 100 mil, Kawaii 100 mil, enfim. Por favor, dá essa moral. E se você consome qualquer um desses patrocinadores que aparecem aqui atrás, que nos ajudam a levar esse tipo de informação, por favor, consuma todos os tipos de... todos esses serviços aqui, que é muito importante, para pagar essa conta e nos ajudar. Bom, na data de hoje, um dos casos mais, nos últimos 3 meses, 2 meses, acho, não, 1 mês, se a gente parar para pensar, que repercutiu o Brasil inteiro, foi capa do Fantástico, nos jornais nacionais, no Jornal Nacional e em todos os jornais locais, que foi a prisão do Ítalo Bruno. Quem é Ítalo Bruno? O Ítalo Bruno é um jovem que tem uma eloquência muito forte, que sabia se vender muito forte, que conseguiu adquirir um patrimônio não pouco, a gente fala beira de 4 a 6 milhões de reais, segundo a polícia, e através de rifas. E aí, para a polícia, essas rifas foram ilegais, elas não seguiram os ritos jurídicos necessários, por isso foi decretada uma prisão, por isso ele foi preso, por isso, enfim, uma série de situações. O detalhe é que no dia de hoje ele foi solto. E me chama muita atenção um aspecto, Lúcio, Dr. Lúcio Tadeu. Nem todo mundo foi preso, ponto. Aliás, nem todo mundo foi solto, ponto. Foi solta a família dele. Ele, a mãe, a irmã, uma ex-namorada tinha sido solta já, alguns dias atrás. E tem alguns aspectos que a gente elaborou aqui, coloquei nessa pauta. Volto a dizer, tudo que falarmos aqui no dia de hoje, a gente fala em tese. Isso. Embora exista, e você pode falar sobre isso, o jornalista ele pode resguardar a fonte. Com certeza. E deve. Eu tenho algumas informações sobre a soltura, mas eu queria deixar muito claro que é em tese, para não comprometer qualquer tipo de fonte e nem ser importuno sobre isso. Me chama algum... Eu vou criar nesse bate-papo, eu vou criar uma listinha aqui, Dr. Lúcio, que começo abrindo sobre 4 aspectos. Possibilidade de delação premiada, ponto. Abrir mão do patrimônio, ponto. E abrir mão de um patrimônio de 4 milhões de reais é um negócio meio louco, né? Soltura da família, mas ainda tem gente presa. Como é que funciona isso na advocacia criminal? E tem um ponto muito importante, né? A delação de nomes importantes para que isso acontecesse. E eu vou abrir mais um parêntese nesse elencar de nomes, né? Provavelmente amanhã, na coletiva que deve acontecer, foi antecipada, era às 11 horas, 11h30, foi antecipada para as 7h30 da manhã. Ele provavelmente, na minha tese, ele não deve aparecer com tornozeleira eletrônica, que chama muito, 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 muito atenção. Ponto. Doutor Lúcio, eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência, até para a galera entender quem é você.
Bom, boa noite, Eldson, boa noite a todos. Boa noite, boa tarde, bom dia. Boa tarde, boa noite, é o hábito. Você está se familiarizando ainda com o podcast. Bom, primeiramente, eu quero deixar claro que aqui nós estamos falando em tese. Eu não conheço o processo, assisti algumas reportagens, assisti uma entrevista, uma reportagem belíssima do Dr. Lucas Vilas, aqui eu cumprimento, um excelente advogado, que desde o início vem contestando essas prisões. Mas, como você diz, nós estamos falando em tese, não é? Então, esse fato me chamou a atenção porque eu tenho alguns clientes que foram envolvidos em TCO por causa de jogo de azar, não é? Não bets, mas jogo de azar. No jogo de azar. Vamos falar de tigrinho, essas paradas todas. Outra... Mas você não se apresentou, doutor Lúcio. Mas eu sou advogado, né? Sou ex-delegado de polícia, comecei minha carreira em 83 no Espírito Santo como defensor público. Depois, em 84, ingressei como delegado de polícia do Território Federal do Amapá, onde permaneci por mais de 20 anos e depois resolvi voltar para a advocacia. Passei um período também como conselheiro da Ordem e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Piauí. Tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar com o Dr. Lucas Vila e mantenho meu escritório. E, com muito prazer, presto uma assessoria aí ao CAST há muito tempo. A estação aí já tem 4, 5, 6 anos. Já tem muito 10 tempo anos já. Que a gente trabalha junto, né? Mas a tua especialidade é criminal. É criminal. O escritório trabalha sobre criminal. Também. Então, assim, você já passeou por muitas... Já passei. Olha, o crime hoje, a investigação hoje é muito diferente da minha época como delegado. Na minha época, quando eu entrei para a polícia, não tinha TCO, não tinha juizado especial. O TCO Vamos falar de nomes, né? Só para... Pois é. TCO. Boletim de ocorrência policial. Termo circunstanciado. de ocorrência. Né? Que era um BO, BO. Antigamente não era. Antigamente era o processo sumário. Antes da Constituição, nós tínhamos um inquérito policial e tinha o processo sumário. O que se faz hoje no TCO, no termo circunstanciado de ocorrência, se lavrava o processo sumário. Contravenção penal, porte ilegal de arma, acidente de trânsito, tudo era através do processo sumário. Hoje é o TCO e as contravenções penais estão inseridos no TCO. São lavrados e apurados através do termo circunstanciado de ocorrência. Agora... que louco, né? Porque evoluiu muito rápido. Muito rápido. Então, assim, as leis elas não acompanham. A gente está falando do Ítalo Bruno, então a parada de rifa... A legislação, muitas vezes, ela não acompanha. Né? Tem uma diferença muito grande de quem promove essas rifas, esses jogos né, pela net, de crime organizado e de facção. Eu acho que tem que ter uma investigação mais apurada, porque é muito grave. Né? A própria sociedade se ressente. A sociedade, um dia desse, viu esse rapaz como... O cara que saiu do nada e ganhou muita grana. Do nada e como um criminoso, perigoso, participante de facção criminosa. Mas a polícia está errada em investigar? Não, a polícia está correta. É por isso, veja bem, que tem um prazo. A polícia, no primeiro momento, ela pode ir numa vertente. Ela tem indícios sobre algo? Eu estava conversando com um delegado um dia desse, que apurou um homicídio, que inclusive tem muito mistério em cima disso. Ele está dizendo, doutor Lúcio, nós estamos trabalhando. Então a investigação é o seguinte, a cada momento pode aparecer um fato novo e muda a vertente. Muda o curso. Muda o curso. Bom, e aqui volto a dizer, a gente vai falar sobre experiências, né, sobre fatos que já aconteceram no teu escritório e que eu possa ter acompanhado jornalisticamente, e aí isso é importante a gente deixar muito claro, porque nem eu tenho acesso à investigação, e muito menos você sobre... Não. Você não é advogado do caso, né? Não. Mas ponto. Eu vou dizer o seguinte, na minha tese, mas eu quero dizer também, na minha fonte,
alguns pontos me chamaram a atenção para a soltura do Ítalo Bruno. Ponto. A primeira informação que eu tive e que eu acho, que eu tenho em tese, que ele foi solto sobre delação premiada. Sim. Há Aí possibilidade. eu te pergunto, uma soltura como essa, né? Porque muitos crimes foram imputados, correto? Sim. Essa soltura, da forma que possivelmente tenha sido feita, e amanhã, na manhã de amanhã, que eu estou falando, dia 23, ele deve sair sem tornozeleira. Isso mostra, por exemplo, a boa vontade dele para com a polícia, e quando a gente fala em delação, a gente fala como criminalmente. Olha, o Instituto da Delação Premiada, ela veio justamente, primeiro, para facilitar as investigações, para encurtar o período da chegada ao final do que se busca e também, de certa forma, favorecer aquele que delata. Né? Naturalmente, uma pessoa que é presa nessas circunstâncias, para se conseguir uma situação dessa, algo muito importante ele deve ter oferecido. Quando a gente fala nas circunstâncias que ele foi preso sob acusação de Lavagem de dinheiro, de organização criminosa. e rifas ilegais. Sim, essa é a menos grave. Qual? Que as rifas ilegais. É uma contravenção penal. Ok. Eu não acredito que a prisão dele tenha se dado... Pela contravenção penal Não. de rifas E ilegais. sim, pela organização criminosa, pela lavagem de dinheiro, que talvez em determinado ponto não ficou constatado 100%. Mas quando ele é solto, ele ofereceu algo. Não, mas a delação premiada, ele só gosta de um benefício desse porte, De sair? de sair, de ser solto, de responder em liberdade. Né? Veja bem, ele não foi absolvido, está respondendo em liberdade. Em tese, eu estou dizendo. Em tese, tudo Mas em tese. algo muito importante... Desculpa te interromper, mas eu tenho que perguntar. Ele não está absolvido. Não, ele está respondendo, ele vai responder o procedimento. Até mesmo que eu não sei nem se existe denúncia ainda. Se o Ministério Público se manifestou, ainda se apresentou a denúncia. Nem se a delegacia concluiu o inquérito. Pois é. Então, algo muito positivo que favorece as investigações, ele deve ter ofertado. Tipo? Entregue alguém. Nomes. Ter aberto mão de valores que até era questionado de origem ilícita ou não. Porque a origem ilícita não é só da organização criminosa. Patrimônio oriundo de contravenção penal é ilícito também. Pois é, eu tenho uma... Eu acho... que eu vou falar? Eu acho não. Eu tenho em tese, assim que fala, né? Que, por exemplo, a polícia do Piauí, ela mostrou ou ordenou que ele tinha em média 4 milhões de patrimônios, de patrimônio, organizados, explícitos na internet. E pelo menos o que eu acho, eu tenho em tese, ou alguma fonte relatou, que ele abriu mão de todo esse patrimônio. Isso pode ter acontecido? Pode ter acontecido. Ele pode ter aberto mão desse patrimônio que se chegou nele. Como funciona isso? Não, funciona, veja bem. Hoje, a investigação, a internet, essa delegacia de repressão ao crime de informática, existe um sistema hoje que campeia toda a transação, seja de cartão, seja de depósito, Carros. seja de transferência, tudo. Tudo cai na malha e a polícia vai tirando. Mas vamos lá, que esse acordo tenha acontecido. 4 milhões de patrimônio. A Porsche, o Audi, as motos, ele chegou e disse, não, ô delegado, eu abro mão porque encontrei o erro e sei que errei. Assinei. É um patrimônio, se você for comparado nas outras delações que a gente assiste, tem conhecimento pelo Brasil, é até um patrimônio singelo. 4 milhões? Sim. Nós temos visto delações premiadas de 100 milhões, 200 milhões. Ele pode tentar reaver? Não, eu acho que não. A partir do momento que ele abre mão, ele dá como perda. Isso tem que ser documentado. Claro. E deve ser, acredito eu que deve ser apresentado isso, né? Veja bem, nós estamos falando aqui em tese. Inclusive, em delação premiada, para ela surtir efeito, ela tem que ser homologada pelo judiciário. Então você acredita que ele homologou? Eu acredito. Se é nesse viés que você está me dizendo aqui. Eu estou no achismo também. Então, no achismo não. No viés de uma tese. delação premiada, alguém que foi preso, que essa prisão foi
divulgada a quatro ventos aí como grave. E, de repente, se tem uma notícia que o cidadão é solto mediante a delação premiada, com certeza ela já foi levada ao crivo. Ela já foi levada ao crivo do Ministério Público e homologada pelo Judiciário, ou pelo juiz, ou pelo desembargador. Para ser mais incisivo e específico, quando há uma soltura dessa, obviamente que a polícia ou o judiciário ela não vai soltar no achismo. Ela vai pegar um papel, vai dizer assim, bom, ele assinou aqui que abre mão do patrimônio, ele assinou aqui que concorda que errou, ele assinou aqui que pretende mudar de alguma forma. Só assim ele consegue, a justiça consegue, ou concede a A liberdade? delação premiada, primeira coisa, ela tem que ser proposta e aceita, tanto pela autoridade policial, pelo MP, e levar o consentimento do judiciário. O magistrado ele tem que estar convencido que aquela delação premiada é produtiva. Aí ele vai homologar. Fora isso, ele não homologa. Mas o que é que leva um menino como Ítalo Bruno, por exemplo, que conquistou um patrimônio através, pelo menos é isso que está exposto na internet, a abrir mão de patrimônio de 4 a 5 milhões de reais? E eu disse, talvez eu não o conheço. Falando em tese. Não conheço. Eu ouvi falar nesse rapaz através dessas matérias. Mas, de repente, ele pode ter caído a ficha. Como? Eu entro numa delação Vamos premiada. imaginar que você é o advogado dele. Sim. O que é que você falaria? Eu falaria dele não, de um caso semelhante. Um caso real. Vai fazer a delação premiada, vai abrir mão do patrimônio, porque quando abre mão do patrimônio, a pessoa que tem uma competência dessa de produzir, naturalmente ele vai recomeçar a vida dele em outro campo, mas com a mesma expertise e refazer o patrimônio. Só que, eu penso, de forma mais legal. Né? Porque assim, ninguém pode tirar o mérito dele de saber se vender, de ser influente nas redes sociais. Isso absolutamente ninguém pode tirar o talento dele. Ele tem um talento sobre isso, ponto. Em determinado momento, acho que ele pode ter incorrido sobre o erro ou falta, não sei. Olha, a gente tem visto muito aí, não é aqui no Piauí não, aqui no Maranhão e outros estados da federação, esses influencers sempre serem ligados à facção criminosa. Uhum. Né? A polícia pode. Por quê? Porque a polícia sabe que autuar, lavrar um TCO, não vai dar em nada. Mas no momento que ela encontra um resquício que possa levar a uma lavagem de dinheiro ou uma suposta organização criminosa, põe. Esse resquício, por exemplo, ele teve uma transação de uma grana, a polícia falou, não sou eu que estou falando, de aproximadamente 300 mil reais para um faccionado ou alguém de facções criminosas, ou alguém de facção criminosa. Quando a polícia vê aquilo, ela tem que agir de ofício? Ela age de ofício, com certeza. Até saber se essa relação ela foi assim dolosa, se ele sabia que ele estava passando um dinheiro para alguém, suposto um faccionado, ou se era uma pessoa que estava no jogo. Pô, mas 300 pau? Mas meu amigo, quem tem patrimônio de 4, de 10 milhões, esses influencers mexem com muito dinheiro, cara. Mexem com muito dinheiro. Aí você vê um Carlinhos Maia, Carlinhos Maia, Carlinhos Maia. Carlinhos Maia e outros mais aí. Aqui no Maranhão mesmo, tinha uma que era bilionária. Então esse pessoal mexe com muito dinheiro. E isso alerta. Isso é defensável? É defensável, porque você tem que provar a origem do dinheiro, né? Aí eu te pergunto, se ele abriu mão do patrimônio, é que ele não tem como... Sim, mas é uma forma dele reconhecer e concordar com essa delação. Por exemplo, me chamou a atenção uma coisa. A operação foram para quantos presos? Acho que 14, não é isso, produção? Acho que 13 ou 14. Foi solta a ex-namorada, anteriormente, muito rapidamente, acho que uma semana depois, e agora sai a família, mas algumas pessoas ficam presas. Quando a gente fala de família, sai ele, a mãe, o irmão, acho que os meninos estão checando aqui, a família saiu.
criminalmente, pela tua experiência, o que é que isso significa? Bom, significa que a polícia... Só para corrigir, 13 pessoas presas, Ah, algumas e muitas continuam presas, mas a família dele saiu. bom, é que eu estou lhe dizendo, talvez a família tenha participado dessa delação premiada, porque no crime, cada um responde mediante a sua participação, né? Quem participou, por exemplo, de uma suposta lavagem de dinheiro, vai. Quem participou de uma ligação com facção vai responder por aquilo. Mas isso não quer dizer que ele, como líder que eu digo, dessa contravenção, né, ele possa ter diretamente ligado à facção criminosa ou crime organizado. Ele pode ter cometido um erro por inexperiência, por sonegação, achar que, vou pagar porra de imposto, vou... Pois é, isso já me foi levado por alguém, certa vez no escritório. Falei, olha, você precisa ter um registro contábil muito grande. Você é empresário, você então precisa ativar a sua empresa trabalhando, fazer as declarações de imposto de renda, para o pessoal, quando vier investigar uma suposta contravenção penal, não achar que seu patrimônio está vindo disso. Então você tem É uma mão na roda para qualquer um, né? Assim, o cara começa a fazer um monte de grana, começa a entrar muita grana e ele começa a ter uma relação... E ele não sabe como justificar aquilo. Aí a polícia tem que agir, naturalmente. A culpa também não é da polícia. Não, a polícia está correta. Eu acho que até a polícia, numa situação dessa, ela fica até um pouco ressentida. Porque ela tem que fazer o papel de ofício. Não, lógico, ela tem obrigação. Olha, são crimes de ação pública incondicionada. Como é isso? Ninguém precisa provocar a polícia. Se ela tiver um ouvir dizer, ele é obrigado. É igualzinho um homicídio. Um homicídio, mataram uma pessoa minha, eu não sou, a polícia não é obrigado a esperar você lá registrar um BO, não. Foi no local de crime, constatou o delito, apura. Crime violento, apura, para saber se é um homicídio culposo, se é uma morte natural ou se é uma morte violenta. Então, acho que a polícia está correta. É o que eu digo, é um trabalho intenso, né? Que às vezes, com o resultado desse, a polícia fica até ressentida. Mas... E tem uma parada muito louca, né? Assim, muito louca não. Antigamente era muito louca, mas hoje é muito mais de ofício. Não tem como o cara faturar mais de 4 milhões e a Receita Federal não alertar a Polícia Federal. Pela tua experiência criminal, Não tem. E mesmo que ele passe esse dinheiro para terceiros, aí quem entra a lavagem de dinheiro... A merda, né? Aí o cara bota um monte de laranja. Vamos imaginar que esse moleque tenha ganhado esses 4, vamos falar 5 milhões. Se ele contrata um escritório de advocacia, se ele chama uma advocacia, se ele chama um bom escritório de contadores, ele conseguia evitar ser preso e pagando o imposto? Não, se ele contrata um bom escritório de advocacia, um bom escritório tributário, de contadores, né? E um especialista em processo criminal tributário, ele vai saber que ele tem um longo caminho a percorrer para poder trabalhar dentro da legalidade. Ele vai poder caminhar, trabalhar... Nós não temos várias rifas, sorteios que funcionam aí? O título de capitalização da maioria deles. Então né? Pronto, agora tem que saber se enquadra. Tipo, ele pode ser hoje um case de, fui na merda, fui preso, mas aí eu posso dar uma volta por cima. Pode voltar bem. Porque eu acho que as pessoas que acompanham um influencer desse, não estou dizendo desse rapaz, mas de outro nível, volta bem. Aqui mesmo nós tivemos... Teve em Recife, teve isso. Foi em Recife? Foi, Will? Foi que o cara voltou e contratou, inclusive... gente grande para fazer publicidade e tal, que entendeu o jogo e estava completamente errado. Pois é, aí é assim, ele volta, né? Agora ele tem que voltar dentro da legalidade, porque senão a casa cai de novo. E por que 11 pessoas, quantas pessoas foram presas? Foram 15 mandados de prisão. Por que só eles saíram? Bom, é o que eu estou te falando, eu não conheço o processo. Hipoteticamente. É porque essas pessoas não tiveram nada para oferecer.
numa delação, né? Ou então se constatou que a conduta delas foram mais gravosas, que justifica a manutenção da prisão preventiva. De 0 a 10, a possibilidade de verdade, de ele estar envolvido, por exemplo, com um crime organizado. Não é complicado falar porque, como ele disse, eu não conheço o procedimento, mas é o intercrimes dele que vai dizer. A polícia sabe. Tu sabe por que eu estou te perguntando isso? Vou te falar aqui. A inteligência dos crimes de informática sabe. Porque não tem como. Hoje existe um sistema do Ministério Público Federal, do Ministério da Justiça, que rastreia tudo isso. Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque, assim, no achismo também, nos próximos 5, 6 dias aí, os haters, a galera vai atacar a polícia fortemente. Com certeza. Mas já vão dizer, porque o cara tem dinheiro, o cara é famoso, não fica pagou, preso. saiu e tal. E não é essa parada, né? A parada é o seguinte, é saber o que ele ofereceu em delação premiada que pode ajudar a polícia e a justiça a desvendar coisa maior. Eu vou mudar a pergunta. O que o Ítalo Bruno ofereceu à polícia foi dinheiro ou informação? Eu acho que foi mais informação, porque o dinheiro... Dinheiro ela não vai. Não, o dinheiro já, meu amigo, o dinheiro já está confiscado. Dinheiro, o carro não volta mais para a mão dele. Eu tive informação que todas as contas estão bloqueadas. Amigo, eu quero dizer aqui a todos que nos ouvem e nos assistem, que tem casos de investigação, emenda parlamentar, corrupção em prefeitura, onde são apreendidos carros e bens, esses bens não voltam mais. Esse é um dos viés da lei que apura a lavagem de dinheiro. Por exemplo, 4 milhões de imóveis, 4 milhões de carros, né? De patrimônio, vai para onde? Vai para o erário público. Nós temos visto aí polícia civil de Camaro, de Porsche, tudo são bens apreendidos de organizações criminosas. É cedido às secretarias ou ao governo? O Estado decreta o perdimento desses bens e cede. Isso em troca de nomes importantes? Com certeza. Ou então, às vezes, em flagrante, que comprova que ali é origem ilícita. Vamos imaginar que o Ítalo Bruno, ele tem entendido o jogo, se eu caminhei pelo lugar errado, contábil, jurídico, e queira dizer assim, eu quero voltar, mas quero voltar muito forte. A polícia pode dar algum respaldo de segurança sobre, por exemplo, a delação que ele fez e dizer assim, preciso de ajuda para me proteger? Bom, ele pode pedir, né, a proteção da polícia se ele se sentir ameaçado em razão do que ele entregou, das informações que ele passou. Mas tu acha que ele entregou coisa grande? Olha, veja bem, eu estou surpreso porque eu tive essa notícia, através de você, dessa questão da delação premiada. Se realmente aconteceu, algo de muito importante ele entregou. Porque esse dinheiro para o Estado é uma merreca. 4 mil? É uma merreca. 4, 5 mil? O que dá para fazer a segurança pública 4 milhões? Muito pouca coisa. Tudo é muito caro, né? Não. O sistema de rádio agora foi 55. Meu amigo, é muito caro. Segurança pública é muito caro. Muito caro. Agora me explica uma coisa. Qualquer crime que passe por audiência de custódia, em geral, o cara sai de tornozeleira. O que eu estou falando aqui é em tese. Mas eu tenho fontes que me dizem que ele sai amanhã sem tornozeleira. Bom, primeiro, eu acredito que não seja audiência de custódia, né? Isso aí, pelo que está me chegando a informação, nós estamos conversando em tese, porque eu não conheço o procedimento. Ele já saiu, então nem... Eu não sei se rapaz passar aqui, eu não sei nem quem é. Em tese. Mas veja bem. Vamos imaginar que alguém saia de um processo como esse sem tornozeleira, não só ele, a família inteira. Ele saiu mediante a quê? Ele assim, em tese, de um acordo. Fiança? Não é fiança. Não foi fiança. Então, se ele fez um acordo de delação premiada, volto a dizer, e para ele sair sem monitoramento, algo muito importante para a polícia, vou mudar a pergunta. Para o judiciário, ele deve ter entregue. Vou mudar a pergunta. Quando eu saio de tornozeleira, eu saio por quê? Você sai porque o Código de Processo Penal
a tornozeleira é uma medida diversa da prisão preventiva. Tem a tornozeleira, tem o monitoramento de você não poder sair de casa. Então, eu sou monitorado sobre tudo. Porque a tornozeleira eletrônica, normalmente, quando sai assim, o tempo é de 90 dias. Aí depois tira. 90 dias não teve nenhuma alteração, tira. E quando eu tenho uma operação dessa que não tem 20 dias, do tamanho que ela foi, do valor que ela foi atribuído, de 4 a 6 milhões de reais de negociações, e quando eu saio, eu não estou dizendo que ele vai sair ou não, deixando muito claro. Eu estou falando em hipótese, em tese, mas também em fontes que dizem que ele não está com tornozeleira eletrônica nesse momento. Se dá como e não sair? Bom, é que eu estou lhe dizendo. São medidas diversas. Numa situação dessa, deve ser aplicada uma outra medida. Por exemplo, ele não poder se afastar do local da culpa. Não, eu estou falando que ele dá em troca. É que ele dá em troca? Ele dá em troca informações importantes para que se cheguem em algo muito Ele maior. deve ter dado nomes fortes. A delação premiada normalmente se consiste nisso. Você dá informações importantíssimas. Agora mesmo nós estamos vendo aquele policial militar acusado de matar a Marielle, ele está propondo a delação premiada. A troco de quê? De diminuir a pena dele ser solto. Tu concorda em dizer, tu concorda no aspecto, pela experiência que você tem, por exemplo, um menino desse como o Ítalo Bruno, ele é um cara que nunca entrou na cadeia, nunca ficou preso, e aquilo é horrível. Rapaz. Então, eu só estou te falando sobre isso, que tem uma galera que já foi presa várias vezes, que meio que diz assim, já estou acostumado, eu seguro a peteca. Mas, pô, quando chega lá, que vai pro chilindró mesmo, é complicado, né? Olha, a não ser um bandido profissional, Helles, aquele cara cavernoso, aquele cara rato de cadeia, pertencente a gangues e tudo que tem lá dentro. Antigamente era gangue, agora facção. Meu amigo, eu não conheço caba bom para cadeia. Olha que eu já andei muita cadeia nesse Brasil. Muita. Na época da COASC, nós rodamos praticamente todas as cadeias do Brasil. Eu, como delegado, cheguei a botar alguns na cadeia e, como advogado, soltei muitos. Paralelo doido. E eu não conheço um caba bom de cadeia. Aqui teve um empresário uma vez, um cidadão aí, que foi pego, autuado em flagrante, na compra de uma carga roubada. Aí eu fui para lá, o escritório foi contratado, e quando estivemos lá, o cara falou, não se preocupe não, doutor, isso aqui eu estou acostumado, eu sou vim de Brasília, já tive um problema dessa natureza, é mole. Eu falei, há quanto tempo foi isso? Ele disse, até uns 8 ou 10 anos. Como era a sua vida? Não, e hoje, como é a sua vida? Não, tem meu comércio, tenho 2 filhas, eu conheço as filhas lindas. Uhum. No dia que bater a noite, você começar a lembrar das suas filhas, você vai ver o desespero. É bem isso, né? Me dê aí, 1 semana eu volto aqui. Rapaz. O cara abre mão de tudo. Rapaz, quando eu cheguei lá 1 semana, esse cara era preso de Demerval Lobão. Né? Rapaz, esse cara quando chegou na audiência, eu lembro até a juíza, a doutora da Paz. Esse cara quando chegou na audiência, ele era um nada, estava acabado, destroçado. Perdeu todo aquele... Aí, o pavão acabou. Como era uma receptação na época, dolosa e tal, e havia suspeita de que ele tinha participado, um dos mandantes do assalto, e não ficou comprovado isso. A juíza, depois da audiência, soltou esse cidadão. Sabe o que ele fez? Vamos soltar ele na casa de custódia. Ele falou, doutor Lúcio, eu vou lá pro Morada Nova, vou a pé. Aí quis ir a pé. Quero ir a pé, para sentir a brisa. Então a cadeia faz isso, cara. Para fechar, pela tua experiência criminal de mais de 40, quase 40 anos. Fiz agora 42 anos formado. Onde é que o Ítalo Bruno errou? Olha... Tô falando em tese. Em tese, normalmente esse pessoal, esses jovens, eles acham que são inatingíveis. Aí faz a primeira vez, dá certo, faz a segunda vez, dá certo, e acha comum ver o dinheiro entrar. Né? São crimes sem violência, pelo menos em tese. Eles não têm participação direta em violência. Né?
E aí vai. E às vezes, inadvertidamente, se envolve com alguém que é do mundo de crime, Que tem um outro laço. que tem outro viés da criminalidade, porque até agora ele é contraventor, ele não responde, Ele não é criminoso em especial, né? ele não responde Criminalmente, na tipificação do Código Penal, sendo da lei de execução penal. Aí, de repente, ele se envolve inadvertidamente com uma pessoa dessa, que mexe com tráfico, mexe numa facção, e aí assim. Por exemplo, ó, deixa eu lhe dar um exemplo muito claro. Mas eu tenho que fazer essa pergunta para você como criminalista. Os delegados que estão à frente do processo, eles estão errados? Não, olha, não tem o erro. Eu sei que esses caras vão apanhar pra caralho. Bom, mas olha, a gente tem que ver o seguinte, eu falei, no primeiro momento os caras falam, Lúcio, eu acho que sai mal a polícia nesse evento, como saiu daquele médico, mas é um risco que a autoridade policial corre. Não é de ofício. Não, é de ofício. Não é de ofício sair ruim. Não é de ofício. Agora, veja bem, o delegado ele tem que agir, a autoridade policial ele tem que agir, mesmo que no curso da investigação ele conclua que ele estava enganado. Agora, o erro é quando ele faz aquilo dolosamente, quando ele usa o poder de polícia para perseguir, para instaurar um procedimento contra alguém que ele não goste. Aí sim. De verdade, eu acho que não é o caso. Tanto Não, de jeito algum. A polícia saiu mal? Não saiu. Há uma vertente que entende sair mal. Eu me surpreendo porque a polícia vem usando meios científicos, meios avançados para poder chegar. Porque se não instaurar um procedimento desse, nunca vai se combater nada. E tu concorda que é meio de exemplo, mesmo dizer assim, ei, moleque? Eu acho que parou aí. Tem muita gente que isso aí se assustou. Agora, e eu acho que é o primeiro passo para outros. Para outros. De verdade. Agora, há quem diga, hoje nós estávamos conversando sobre a polícia saiu desmoralizada nessa vertente. Quem não conhece, antes dessa... É possível até se pensar nisso, né? Eu posso até ter pensado isso. Mas depois que você vai tomando conhecimento, como aconteceram as coisas que levaram à liberdade, como uma delação premiada, né? Como uma negociação com o judiciário, com o poder público, o Ministério Público, a polícia, a gente vê que é um resultado salutar. Agora, você tem que chegar em algo mais. Só para fechar, a gente tem que exibir esse episódio agora. Você falou uma frase que eu acho que chama muita atenção para mim. Que os jovens se sentem inatingíveis. Eu acho que isso tem acontecido. Sabe assim, atropelaram absolutamente tudo, não entendem sobre regras, não entendem sobre legislação e vão, até que tá isso. Olha, e é importante dizer também que o jogo, esse tipo de jogo, de rifa, de sorteio, é proibido. É contravenção penal. Ainda não está legalizado. Nem tem ainda legalização. Há uma luz para... Né, o Congresso aprovou, mas tem que ser regulamentado. Agora... Tem gente que faz rifa no Brasil, pô, e está legalizado, tá ok. Como é que o Al Capone caiu? Imposto de renda. Pois tem gente que... E esses caras estão caindo com isso. A Deolane Bezerra, eu vi agora ela sorteando 200 mil ou um negócio para viagem para Disney. E na hora que eu vi o card, aí tinha lá, título de capitalização, o número direitinho e tal, aquilo é auditável. Aí ele usa a influência sobre... Você tem um cliente forte aqui, que eu sou cliente dele forte, que é a J. Monte. Está aí agora sorteando carros. Parece que eram 4, 5 carros. 4 carros. Falta só um. E esse eu estou na fila para ver se eu ganho. Eu também. Mas aí, faz auditável. Mas você pega auditável. Não é? E quando a gente fala auditável, é que você se insere numa prospecção de gente que fiscaliza você. Exatamente. E tá tudo ok. Você está prestando conta, ou pelo menos alisando o leão. Aí o que a J. Monte faz? Ela tem a clientela dela. Sim. Você paga, recebe o cupom. O carnê, E aí os órgãos responsáveis fiscalizam. Fiscalizam, exatamente. E é legal. E ela declara, porque ela tem Ela tem um lastro do caralho. Exatamente. Mas dá pra fazer. Dá para fazer.
Agora, não dá para você fazer Por que o influencer não faz, velho? porque é caro. Os caras não querem gastar, não querem se legalizar. É caro. Tu tá falando que o cara fala, eu tô fazendo uma ação, vou dar 200 mil reais agora aqui, 20 mil reais. Rapaz, como é que o cara vai sortear um carro de 200, 300 mil reais com um cupomzinho de 49 centavos? Dá se ele procurar assessoria jurídica? Hein? Assessoria contábil? Eu acho que se ele tiver uma assessoria jurídica e contábil na área tributária, ele não vai fazer isso da forma que eles vêm fazendo. Isso uma hora ou outra cai? Cai, tá vendo aí, ó. Dá merda? Muita. E eu volto a falar, um cidadão para sair numa situação dessa, numa delação premiada, só se ele tiver algo muito importante para dar. Pro Vamos poder imaginar, eu tenho 3 milhões de seguidores, 30 milhões de seguidores. Influencia sobre uma prisão, público. Influencia porque do volume do dinheiro que está gerando isso. mas para não ser preso, Não. é zero? Não existe mais isso, Ciotes. Não existe mais isso. Nós estamos vendo quantas autoridades grandes do país nós já vimos atrás das grades. O presidente atual foi preso Foi há algum preso, tempo atrás. Foi preso, foi conduzido coercitivamente. Então, Se foi abusivo ou não, não, também não estou mas regrando sobre isso. mas foi cumprido, foi pro xadrez. Então não tem essa brincadeira Eu acho que não, acho que passou. A polícia evoluiu muito. Então, veja bem, uma decisão dessa precisa ser vista e refletiva. Primeiro, para essa turma que está aí não achar que é fácil, que pode entrar, que sai. Algo muito, que eu te falo, muito importante foi dado. Ele entregou. Entregou. Eu vou, só para fechar, para a gente encerrar, já passou dos 40, era para ter 30 minutos para subir rapidinho. Vamos imaginar que o doutor Lúcio, pela experiência que tem, fosse o Ítalo Bruno hoje. Preso. Foi preso. Mas também viveu aquela fase que antecedeu a prisão. O que é que você pensaria hoje? Rapaz, eu pensaria o seguinte. Eu, o Lúcio, eu olhava para trás, via lá meus filhos, o Rafael, o Tadeu, a Luísa e a Sofia, minha neta. Meu amigo, eu entregava até minha mãe para sair da cadeia. Lógico. Para minorar isso. Porque cadeia é ruim, cara. Cadeia é ruim. E o pior da cadeia não é só a construção ali, não. É você ficar longe da sua família, você não ter acesso. Mas quanto jovem, você teria a possibilidade de buscar uma assessoria na época da idade dele ou não entendia sobre isso? Eu não entendia sobre isso. Né? Agora... Nadou, o cara abre. Agora, com certeza, a negligência dele não foi dolosa, é porque o cara vai. O cara também acho que não... O cara vai porque gasta tanto dinheiro com bobagem, expõe tanto, porque se ele tivesse consciência, porque acha que nunca vai acontecer, Primeiro que são inatingíveis. Tu falaste isso. Ele não tem passagem, né, de roubo, de droga. Veja bem, se confirmando que ele nunca teve... Em tese, que nunca se teve conexão com facção, com crime organizado. Qual o crime violento que ele cometeu? Só ganhar dinheiro e não declarar. Eu acho que, para fechar aqui, né? Eu acho que na vida Deus te dá talento ou talentos, mas você tem que entender muito fortemente que você tem ações e obrigações. Né? É verdade. Então, quando você passa a entender que você não tem obrigações sobre absolutamente qualquer possibilidade de extensão de mão das oportunidades que você tem, você começa a entender algo muito errado. Mas é tese. É tese. Né? Vamos entender, amanhã sair. Hoje a gente está gravando 22, deve sair 23, às 7h30 da manhã, algo que eu acho. Estou falando que eu acho, tá? O que eu penso, pela experiência, me corre se eu estiver errado. Ele fez delação premiada, acredito eu. Ele abriu mão de todo o patrimônio que construiu nas rifas. Tenho quase que certeza absoluta sobre isso. Eu não vou ver ele falando mal da polícia em rede social. Concorda? Eu acho que ele não vai falar. Se realmente
aconteceu a delação premiada... Tem acordo sobre isso? Não, lógico. Eu abri, eu não posso ir lá para a rede social Eu e acho falar. que ele fica até constrito a não falar os termos da delação. Né? Eu vou liberar, assim, através da minha delação e proposição, minha família toda saiu, então não posso ir contra isso, ponto. Mas também ele não abriria mão disso tudo se ele não tivesse convicto que ele errou. Com certeza. Agora, veja bem, o que está acontecendo? Está acontecendo, só assisti uma entrevista do doutor Lucas Villa, o que ele falou. É verdade, tudo que ele falou... Exatamente. Tu acha que é um exemplo o que aconteceu com o Ítalo para a meninada que está na internet? internet Eu acho hoje? que veja bem, não é fácil, cara. É muito Se você não tiver preparado e se você não tiver algo assim para poder oferecer em termos de informações, você fica no grampo. Começou a ganhar... Lúcio, começou a ganhar grana com a internet, começou a ser relevante... Porra, procura assessoria. Né? Pois é, porque o cara acha que pode tudo, só quer saber de menina, de iate, só de popô, o uísque é ruim. Uma hora da merda? Total, e fede, meu amigo. E fede. Você é obrigado, meu irmão. Falou. Gostou do bate-papo? Muito bom. Só explicando que o Kilson não está aqui batendo esse papo com a gente, que ele teve que sair urgente, e como foi muito urgente, ele não estava aqui para bater o papo. Mas sinta-se representado. Muito obrigado. Sinta-se representado. Obrigado, Lúcio. Esse é o Cast do Piauí para o Mundo. Se inscreva no nosso canal e deixa aqui, óbvio, os seus comentários.